Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui para dar início a uma série de vídeos. Faz umas 2 semanas, mais ou menos, eu lancei no meu Instagram um campo para perguntas e algumas pessoas trouxeram então dúvidas relacionadas à minha abordagem profissional. Bom, para quem não sabe, então eu me chamo Bruna Fraschetti, eu sou nutricionista e atuo já há bastante tempo como nutricionista, mas a nutrição ela tá na minha vida desde que eu me entendo por gente. Então essa minha curiosidade a respeito de alimentação e de nutrição iniciou-se na minha trajetória desde criança, digamos assim. Eu sempre tive, na verdade, uma relação muito conturbada com a alimentação. Então, eu sempre tive indagações relacionadas a isso, o que era melhor eu comer, o que não era. Horas eu tinha compulsões alimentares, hora eu tinha momentos de restrição alimentar. Então, eu sempre tive essa relação um pouco conflituosa com a alimentação. Ainda muito novinha, eu me submeti a uma dieta muito restritiva, o que gerou ainda um pouco mais de aproximação com esses comportamentos distorcidos com relação à alimentação, mas aumentou ainda mais a minha curiosidade por entender sobre isso. Foi quando então, lá na minha fase de adolescência, eu resolvi que eu queria estudar nutrição. Eu queria entrar para uma faculdade de nutrição para tentar entender de uma vez por todas do que se tratava tudo aquilo. Mas, acreditem se quiser, a faculdade de nutrição, eu acredito que tenha me afastado um pouco mais de todas essas minhas indagações e questionamentos. Ela trouxe um entendimento muito racional para isso tudo, mas que não supria aquela indagação, aquele questionamento visceral que eu trazia dentro de mim, sabe? Então, as respostas que a ciência tradicional e que a faculdade de nutrição me traziam, pouco tinham a ver com as respostas que eu de fato buscava. Bom, mas enfim, me formei, fui trabalhar como nutricionista, trabalhei um tempo como representante, com desenvolvimento de produtos e depois fui atuar finalmente em consultório, em atendimento clínico. Foi aí que tudo então começou a ficar mais forte ainda na minha vida. Porque aquilo que antes só fazia parte do meu complexo, porque somos seres muito complexos, começou a se expandir para outros seres que eram tão complexos quanto eu. E aquele conhecimento tradicional da nutrição não fazia sentido, não bastava. Aquilo tudo me gerava ainda mais uma angústia e eu tinha como certo dentro de mim de que eu tinha que buscar novos olhares e que eu tinha que buscar uma nova linguagem para tentar entrar em contato com tudo aquilo que eu já trazia dentro de mim. Foi quando então eu resolvi parar de atender individualmente, né, em consultório e tudo mais, e resolvi iniciar uma nova jornada. Uma jornada de autoconhecimento que, como eu mencionei, já tinha começado lá atrás na minha vida, desde a minha infância, mas que se expandiu através de uma jornada, através de uma ciência diferente. A ciência que eu chamo de ciência holística. Bom, fui então experimentar a nutrição através de outros olhares em outros lugares do mundo, na Califórnia, no Havaí, fui morar nesses lugares e eles me trouxeram uma visão muito ampla da medicina um pouco mais oriental, porque apesar de serem regiões assim, né, um país, os Estados Unidos, tanto o Havaí quanto a Califórnia fazem parte dos Estados Unidos, apesar de então terem uma cultura ocidental, eles têm muito permeado na cultura deles essa tradição oriental. Então eu fui viver um pouco disso nesses lugares. Foi quando eu comecei a entrar em contato então com medicina tradicional chinesa, com Ayurveda, medicinas um pouco mais ancestrais. E voltando dessas experiências fora, eu resolvi entrar num curso de ciência holística e economia para a transição. Foi onde todo esse meu conhecimento começou a fazer sentido e começou a ser mais concreto dentro da minha abordagem, da minha filosofia de vida. Então, como eu mencionei, esse era um processo tanto de desenvolvimento profissional, mas principalmente um processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento. Foi quando finalmente eu comecei a entender a nutrição.
de uma forma que eu buscava desde criança. Então tudo começou a fazer sentido, sabe? E eu comecei a ver que a nutrição era muito mais do que simplesmente aquele ato de alimentar-se fisicamente. Mas o que é então essa ciência holística, né? Eu resolvi chamar toda essa abordagem e toda essa visão de nutrição holística. Então hoje eu me intitulo, digamos assim, porque a gente tem que dar nome às coisas nesse mundo que a gente vive. Então eu me intitulo de nutricionista holística. Mas por que nutricionista holística? E por que ciência holística? Bom, o termo holismo, ele vem do grego holos, né, desse sufixo holos aí, e que significa inteiro ou total. E realmente, assim, a ciência holística e a nutrição holística, por sua vez, trata então a ciência de uma maneira inteira, de uma maneira integral. Então, o olhar para os seres vivos, né? Então, o olhar para a nossa terra e o olhar para a nossa natureza humana é um olhar integral, é um olhar permeado por outras naturezas também, tá? E não só aquela natureza física que a gente é acostumado a ver numa ciência tradicional. Então, o primeiro ponto que eu acho que vale a gente mencionar aí, dentro dessa visão holística das coisas, é que sim, nós somos seres que estão vivendo num cosmos muito maior, que é o planeta Terra, que é o universo. Então, tudo está permeado e tudo está entrelaçado nesse cosmos vivo. E nós fazemos parte desse cosmos, né? Então, a visão holística, a ciência holística, ela não separa o ser humano daquele reino em que ele vive, daquilo tudo que ele é permeado. A ciência tradicional, que teve influências de de repente, uma religião que separou o sagrado da nossa experiência terrena, né? Colocou o sagrado como sendo algo que está lá no céu e nós somos meramente seres carnais e que um dia, quem sabe, a gente pode estar vivendo nesse céu. Então, a ciência tradicional, ela teve todo um pensamento permeado por isso também. Ela se ateve muito a essa coisa física. Então, ela estuda tanto o corpo humano quanto os outros seres da natureza de uma maneira muito desanexada, né? De uma maneira muito biológica, fisiológica, material. E a gente sabe através, eu acho que a gente não precisa nem acreditar em Deus, eu acho que até os ateus acreditam que existe algo além dessa corporalidade, além dessa estrutura material da Terra. Então a gente sabe sim que existe algo que é suprassensível, que a gente não pode sentir, que a gente não pode tocar, que a gente não pode ver, mas que existe. Existe, e não é porque a gente não pode tocar, porque a gente não pode ver, ou que a gente de repente não tem uma sensibilidade muito trabalhada para que a gente possa sentir de uma maneira muito imediata, que a gente não pode estudar, que a gente não pode considerar que influencia na nossa vida. Então, tô dizendo tudo isso porque a ciência holística, primeiro, ela tem esse olhar para isso, para a gente compreender que tem algo muito além do que aquilo que a gente pode tocar, do que aquilo que a gente pode ver e do que aquilo que a gente pode sentir logo de imediato, tá? Isso já é uma diferença, assim, tamanha para a ciência tradicional, que leva muito em consideração só aquilo que a gente pode tocar, mensurar, ver, enfim. Segundo ponto que eu acho fundamental a gente falar sobre a ciência holística é que, já que nós fazemos parte desse cosmos, o ser humano é um ser muito peculiar, que tem todo esse macrocosmos, que é essa Terra toda, esse universo todo, dentro de si. A gente carrega o mundo dentro de si. A gente tem uma relação muito íntima com tudo isso que é sagrado e que permeia o universo e a Terra. Então, o ser humano, a gente enxerga o ser humano como não tendo só esse corpo físico aqui. A gente enxerga o ser humano como tendo basicamente 4 corpos. O corpo físico tem uma abelhinha na câmera, saiu. A abelhinha não bate nela, bonitinha, mas não vai na câmera, querida. Então, voltando, a gente entende então o ser humano como sendo portador de 4 corpos, basicamente. O corpo físico,
que é esse corpo aqui, que a ciência tradicional também é muito habituada a estudar. A gente, óbvio que a gente não vai negligenciar aquilo que a ciência tradicional trouxe, porque sim, possuímos um corpo físico e a ciência tradicional trouxe muita informação a respeito desse corpo físico. Mas nós não somos só o corpo físico, nós somos muito mais do que isso. Além desse corpo físico, a gente tem um corpo vital, que é permeado de energia, que é aquele corpo também que permeia as plantas, que permeia os animais e que é o que traz a nossa vitalidade. Essa energia que a gente é incapaz de traduzir em palavras o que ela significa, mas ela existe e ela é um corpo nosso também. Além então desse corpo físico e desse corpo vital, a gente possui ainda um corpo astral, que a gente pode traduzir numa linguagem mais comum como a alma. Eu possuo alma, você possui alma, e essa alma influencia diretamente na nossa saúde, naquilo que a gente entende por ser uma vida equilibrada. Quando a gente não tem uma alma sadia, a gente não tem um corpo físico sadio, e muito menos um corpo vital sadio. A gente precisa olhar para essa alma. Além então da alma, a gente tem também um espírito, que Jung, que é um psicanalista, né, ele desenvolveu toda uma psicologia analítica aí, que também é muito interessante para poder contribuir com essa ciência holística. Jung chama esse espírito de self, é o nosso verdadeiro eu, é o que nos diferencia entre as outras pessoas, entre os outros seres. É aquilo que você possui que é só seu, é aquilo que eu possuo e que é só meu. E esse espírito, esse self, também tem que ter um cuidado especial, uma atenção especial e uma nutrição especial. Bom, então, basicamente esses dois pontos são interessantes para a gente poder falar de ciência holística, e é claro que a nutrição, ela está totalmente relacionada com isso. Por que ela está totalmente relacionada com isso? Porque nesse contexto da ciência holística, a gente entende que a doença, ela é um desequilíbrio entre tudo isso. Ela é um desequilíbrio entre esses 4 corpos e ela é um desequilíbrio na nossa relação de microcosmos com esse cosmos maior, com tudo isso que a gente está relacionado e que a gente pode até demonstrar aqui nesse ambiente que eu tô agora. Quando a gente está num ambiente como esse, a gente sente, é impossível a gente não sentir essa energia que permeia todos nós. E por que a nutrição, mais uma vez, ela está totalmente relacionada a isso? Porque nós, enquanto seres humanos, nós possuímos uma relação com esse mundo que a gente vive, com essa complexidade toda que é o universo. A gente se relaciona com esse meio de 3 maneiras, basicamente. Através da nossa sensação, através da nossa respiração e através do que comemos. E eu diria que aquilo que a gente põe para dentro do nosso corpo é a relação mais íntima que um ser humano pode ter com o mundo. Então, aquilo que a gente põe dentro do nosso corpo, ele vai entrar através do nosso sistema digestório, vai ser absorvido, vai ser permeado em cada célula, em cada partezinha do nosso corpo. E não tem nada mais poderoso do que isso. Então, é muito importante a gente falar de nutrição, sim. A nutrição é uma das vias mais impressionantes da relação que a gente tem com o mundo. E agora eu entendo por que então essa minha indagação com relação à nutrição me acompanha desde muito pequenininha. Porque realmente a nutrição, ela é uma via poderosíssima de autoconhecimento. Desde que a gente olhe para ela não só com aquele aspecto mecânico, mensurável e físico, mas que a gente olhe também com o aspecto da alma, da vitalidade e do espírito. Bom, tudo isso para dizer que eu estou muito feliz em dividir um pouquinho sobre essa abordagem e essa paixão da minha vida com você que está aí do outro lado. E eu espero fazer muitos vídeos falando um pouquinho mais sobre essa energia e essa paixão que me move, tá bom? É uma honra enorme estar aqui falando com você. E
eu tô muito aberta se você tiver algum comentário, alguma coisa, algum questionamento ou alguma sugestão para que a gente possa construir isso tudo juntos. Eu vou amar saber, tá? Então, obrigada por ter me ouvido até aqui. Espero que você continue comigo com muito amor e com muito carinho. Um beijo grande.